De volta com o segundo bloco do seu estilo de vida, lembrando que você pode estar interagindo conosco através da nossa página no facebook.com/estilo de vida, porque agora nós vamos falar um pouco a respeito dos joelhos. O joelho, que é considerado uma das articulações mais complexas do corpo humano, tem a função de sustentação e movimentação e muitas das vezes é uma das articulações que são mais lesionadas, não é mesmo? É o que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Fique por Dentro. E aqui ao meu lado está o doutor Eduardo Estevin, ele que é ortopedista e especialista nessa questão do joelho. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia aos telespectadores, é um prazer estar aqui e vamos às perguntas. Vamos lá às perguntas. Doutor, eu queria começar lhe perguntando quais as causas dessas dores nos joelhos? Existem dois tipos de causas principais. As primeiras são as chamadas as causas traumáticas. São aqueles traumatismos, os machucados, né? E o segundo tipo são as chamadas não traumáticas, que são normalmente originadas por alguma doença. Pode ser doenças de reumatismo, algumas doenças mais raras, até mesmo a artrose, que é uma doença do desgaste da articulação. Uhum. E por que muitas das vezes os joelhos eles ficam com aquele certo inchaço? O que é que acontece? Então, o joelho, como as outras articulações do corpo, tem uma película que recobre o seu interior e deixa esse local hermeticamente fechado. Por isso nós chamamos de espaço virtual, que normalmente tem um líquido que lubrifica essa articulação. Em alguma situação onde você tem um trauma ou alguma doença, você tem uma produção em excesso desse líquido e esse líquido não consegue sair desse local, porque ele tem essa película que segura. E como o joelho é uma articulação muito superficial, a gente percebe claramente que ele fica realmente inchado, como se tivesse água no joelho, por isso que popularmente se fala água no joelho. Uhum, entendi. E como é que é a questão da inflamação no joelho? É a mesma coisa que uma infecção ou não? Não, são coisas diferentes. A infecção é quando você tem um processo onde existe inflamação, mas existe uma bactéria ou algum outro patógeno que produz pus, né? Então as infecções normalmente a gente considera uma produção de um líquido chamado pus. As inflamações também produzem líquido, mas não tem pus. E esse líquido é o líquido que normalmente nós temos no joelho, só que em maior quantidade. Geralmente ligados a algum reumatismo, algum processo de sobrecarga do joelho, que por uma questão mecânica você aumenta a produção de líquido. E você também tem o sangue, no caso dos traumas, quando você tem a rotura de um ligamento, ou de um menisco, ou da cartilagem, que sangram dentro do joelho. Uhum. E como a questão de quem já sofreu algum tipo de traumatismo e ainda sente dor, o que tem que fazer? Bom, em primeiro lugar, precisamos saber o que foi que aconteceu. Então, no momento que você sofreu um traumatismo no joelho, isso pode ser durante um esporte, comumente o futebol, onde você torce o joelho e fica rapidamente inchado, você deve procurar um profissional, um médico, e investigar, saber qual é a causa desse inchaço, qual a causa, o que foi que machucou nesse trauma. Pode ter sido simplesmente um machucado sem maior repercussão, simplesmente bateu ou torceu de forma leve, ou você pode ter machucado alguma estrutura que é importante, como cartilagem, menisco ou ligamento. Uhum. E o senhor falou a respeito de quem pratica esporte. Para quem pratica esporte, então o cuidado com o joelho tem que ser, com o joelho e com, enfim, todas as partes do corpo. Mas especificamente hoje do joelho tem que ter um cuidado redobrado, não é mesmo? E quais seriam os cuidados necessários dessas pessoas que têm a prática de esporte como o futebol, que eu acredito que é um dos esportes onde ocorrem mais lesões no joelho? Quais seriam esses cuidados necessários? Aí nós temos dois tipos de pessoas, duas populações. Uma população que faz atividade física regular e até profissional, competitiva, e tem uma outra população que é aquele esportista de fim de semana, que durante a semana não faz nada e no sábado e domingo resolve tirar o atraso, né, com muita vontade e participa aí de um jogo de futebol
ou mesmo de uma competição como as lutas, né? Na nossa cidade é muito comum a luta do jiu-jitsu, hoje em dia é o MMA, você tem o judô, enfim. Então assim, cada uma dessas populações tem cuidados diferentes. Para aqueles que são os atletas competitivos, amador ou profissional, que já estão se preparando mais, o maior cuidado deve ser durante a atividade de luta ou da partida, né? Que é onde você pode ter um machucado com maior frequência. Então, geralmente esses indivíduos, eles passam por um processo de um trabalho específico de prevenção das lesões. No caso da outra parte, que é a maior parte das pessoas, que é a população que é o atleta de fim de semana, esse aí tem que ter um cuidado mais do que redobrado, porque ele não está preparado para fazer aquela atividade, ele resolve num dia ou em 2 dias tirar todo o atraso da semana. Este é o nosso mais comum paciente no consultório. É aquele que resolve jogar muito futebol no sábado e no domingo, machucou o joelho e procura a gente geralmente na segunda ou na terça-feira com dor, joelho inchado, porque torceu, e aí nós vamos fazer todo o processo de investigação e tratamento. É importante, né? Então tá aí a dica para você, que geralmente, como o doutor falou, não tem aquela prática de esporte constante, mas resolve em 2 dias da semana e jogar futebol com os amigos e acaba lesionando o seu joelho, né, mesmo? Então é importante você tomar alguns cuidados. E doutor, quais são os tipos de tratamento que são realizados para as pessoas que têm algum tipo de lesão ou traumatismo no joelho? Bom, primeiro vamos identificar o problema. Aí passa por um exame físico, depois pelos exames complementares, né? As pessoas hoje têm é muito comum chegar ao consultório, pegar a ressonância e nos mostrar, e pegar o laudo e nos mostrar. Mas leia aí, doutor. Assim, primeiro precisamos saber o que aconteceu, porque tudo na medicina também tem uma lógica, e a lógica segue o que aconteceu com a pessoa, o que eu examino e o que eu vejo de exame complementar. Depois definido qual foi a causa do problema dele, aí nós vamos tratar. 97, 98% das pessoas nós tratamos por meio de medicação e fisioterapia. E 2 a 3% dessas pessoas com algum tipo de cirurgia. Então, apesar da gente falar que nós somos cirurgiões de joelho, no fundo nós somos médicos do joelho muito mais do que cirurgiões, porque tratamos cirurgicamente aí 2, 3% dos nossos pacientes, que é muito pouco, perto dos 97, 98%, que vão muito bem com fisioterapia e com medicação. E esse tratamento, ele depende do tipo de lesão a ser longo ou não? As lesões de joelho, geralmente, elas incapacitam por algum tempo mais prolongado. Quando você tem uma lesão mais leve, normalmente em 1 a 2 semanas você tem uma excelente recuperação. Quando você tem um problema mais sério, isso aí pode se estender até 6 meses, dependendo do seu problema. Então realmente vai variar muito do que aconteceu com você. Por isso que é importante procurar um profissional adequado, uma pessoa que seja formada na área, que tenha conhecimento e que pergunte para você o que você sente, examine você e não olhe simplesmente só o exame, diga o que você tem, enfim, defina com o exame o seu problema. Ok, doutor Eduardo. Então, tá aí as nossas dicas. No próximo bloco nós vamos continuar respondendo algumas perguntas relacionadas a lesões e traumatismo no joelho. Se você, repito, tiver alguma dúvida, é só acessar a nossa página no facebook.com/estilovida e deixar a sua pergunta, que a nossa produção prontamente vai estar nos passando e nós vamos estar respondendo aqui ao vivo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.